Graça e paz, graça e paz. Boa tarde. Nós vivemos numa sociedade que clama por resultados e por eficiência. E nós, como cristãos, nós, como Igreja de Deus, nós, como corpo de Cristo, também temos que aceitar o propósito de Deus para nossas vidas e estabelecermos uma proposta, um projeto de vida que reflita a fé que nós guardamos em nossos corações. Há quem diga, já foi dito, né, que a igreja deve reassumir a responsabilidade dada por Deus de restaurar indivíduos e ajudá-los a ministrar como partes maduras e ativas do corpo de Cristo. A igreja, num mundo que busca, que clama por relevância, por sentido e significado, ela deve aceitar a si mesma como igreja, né, como proposta de Deus para a cura de um mundo, de uma sociedade doentes. A igreja pode e deve ser um instrumento de Deus para o resgate, para a restauração, para a santificação. A igreja pode e deve manter-se como o farol que guia, né, o navegante na noite escura. A igreja pode e deve ser a luz que ilumina nas trevas. A igreja tem um propósito, e o propósito da igreja foi estabelecido por Deus. Foi estabelecido por Deus. É uma referência a isso que nós falamos, né? A responsabilidade que recai sobre a igreja. O apóstolo Paulo falou sobre isso na carta que ele escreveu aos Gálatas. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuide de ti mesmo, para que não sejais igualmente tentado. Levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes, e então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Portanto, cada um deve levar o seu próprio fardo. A questão da identidade, da personalidade, do caráter, do propósito, do serviço, né, do ministério. Ministério como serviço, né? Ministro é uma palavra que significa servo. O ministro do Evangelho é servo do Evangelho, servo de Cristo Jesus, servo de Deus, alguém que vive em obediência a vontade expressa de Deus e procura fazer com que a verdade de Deus prevaleça na sua vida e através da sua vida o Espírito Santo possa ministrar, né, atuando harmoniosamente o cristão e o Espírito Santo com o propósito de resgatar, de renovar, de restaurar, de curar, de libertar, de trazer as pessoas do reino das trevas para o reino da luz, para o amor de Deus em Cristo Jesus. É um propósito estabelecido pelo próprio Deus, é um propósito que está na palavra de Deus. E não é nada difícil, por motivos vários, perder-se o rumo. Nos dias dos apóstolos surgiu uma falsa doutrina, uma dessas seitas. Nós falamos seitas, mas é um tipo de filosofia e ao mesmo tempo uma religião. É uma filosofia, religião, é uma religião, filosofia, chamada gnosticismo. Né? Era uma filosofia, uma religiosidade que tinha facilidade para se infiltrar em todas as outras, se adaptar. A base da argumentação deles, da fundamentação deles, né? Quando alguém se declarava cristão ou religioso, eles nunca iam contra, né? Eles aproveitavam as verdades daquela religião, para a revelação de Deus, através da história de Israel, de Abraão, dos profetas, dos reis, né? A revelação de Deus através e na pessoa de Cristo Jesus. Eles nunca negavam isso. Eles só diziam que, não, além disso, Deus revelou algumas coisas a mais, tem uns segredinhos aí a mais, revelou em particular para somente alguns indivíduos, e nós seguimos esses mestres ocultos aí, que foram iniciados nas verdades secretas da espiritualidade, da religiosidade. Isso tá de volta, bem fraquinho, na verdade, né? É uma coisa bem
É um remanescente, né? Mas tá de volta aí, mas não é realmente no momento, na minha opinião, a grande ou a maior preocupação da igreja, né? Indivíduos ou instituições que alegam ser portadores de uma verdade exclusivamente revelada e unicamente revelada somente para eles, somente para aquelas pessoas, para aqueles indivíduos, né? Um segredinho, não. Nós conhecemos um segredo, nós temos aqui uma fórmula, uma receita, um jeito especial. E isso atrai, porque as pessoas estão sempre querendo uma resposta rápida, porque as nossas necessidades são todas urgentes, porque a vida é curta. Então, por que estamos falando nisso? A igreja se viu atacada por esses ensinamentos, né, e sentindo desde os dias dos apóstolos, e começaram a lutar contra essa falsa religiosidade. Várias outras também, mas essa é uma das que mais impregnou ali. Ela se adaptava muito facilmente, né? Tudo que você fala eles concordavam e sempre queriam acrescentar uma verdade única, né? Uma coisa que só eles podiam, só eles sabiam, só os iniciados podiam experimentar, que permitia a eles viverem de uma maneira diferente de todos os outros, né? Eles sempre tinham alguma resposta. A igreja lutou contra esse tal gnosticismo aí, e a igreja lutou bravamente, a igreja conseguiu expulsar de si esses conceitos, essas ideias, né? A igreja conseguiu, levou 200 anos. Levou 200 anos para a igreja se fortalecer, porque a igreja se fortaleceu em Cristo, permanecendo igreja, ao ponto que ela pôde expurgar todos os ensinamentos, todas as filosofias, todas as ideias que tentavam se aproveitar da verdade do Evangelho, da verdade da graça de Deus em Cristo Jesus. Por isso nós já deixamos claro várias vezes, em várias ocasiões, e eu considero importante deixar isso em pauta. A maior preocupação que eu vejo hoje, no que diz respeito ao Evangelho de Jesus Cristo, não tem muito a ver com certos movimentos mundanos, ou mundanizadores, ou libertinos, ou coisas desse jeito. O movimento que eu vejo, que está muito enraizado no evangelismo, no cristianismo, né, na Europa e para nós para cá, pode até ficar chateado ou ofendido comigo, mas a minha intenção não é ofender. A verdade é que há muito de nazismo, de fascismo e de militarismo. Eu não tenho nada contra os militares, contra os serviços policiais. Eu mesmo trabalhei na polícia há 30 anos aí. Eu não tenho nada contra as instituições. Eu estou falando da filosofia, né, da militarização do Estado, do estabelecimento de uma hierarquia bélica como solução para as necessidades, as dificuldades do povo. Ou o pensamento nazista, né, que se aproveita muito de alguns conceitos, né, da superficialidade doutrinária de alguns indivíduos. A verdade é que esses conceitos nazistas, fascistas, militaristas, estão aí fazendo parte da vida da igreja, e alguns têm lutado contra isso. Você pega dos anos 1930 para cá, né? Então tem o quê? 70, 90 anos. Estamos aí, né? Relativamente recente. Relativamente recente. E quando se fala de fé, quando se fala de espiritualidade, eu considero importante a gente sugerir às pessoas a darem um passo além. É importante você buscar na sua vida dar um passo além, investir naquilo que você acredita, investir em você. Se você acredita que algo é possível, então experimente na sua vida. Dedique tempo, dedique horas de estudo, de meditação, de oração. Busque a Deus, clame a Deus. As alternativas rápidas, ainda que se apresentem como conceitos moralizantes ou de controle, de estabelecimento de limites da sociedade de forma mais rápida, se mostraram na história grandes fraudes, se mostraram movimentos danosos, periculosos, e eu falo porque a história mostra. Você tem uma Europa hoje que é anti-igreja, porque a igreja recusou-se a ser igreja quando a Europa precisou.
aderiram, a igreja aderiu ao nazismo na Alemanha. Quando você fala do exército nazista, você pode falar do exército católico e do exército luterano. Aqueles jovens que marcharam, que mataram, que exterminaram, que cometeram atrocidades, aqueles jovens não foram criados do nada. Eles saíram das igrejas, eles saíram das famílias. A Alemanha era um país, uma nação predominantemente cristã. O fascismo na Itália, a Itália, praticamente toda ela católica, ou quase toda ela, uma imensa maioria, 90% para mais, está lá. E o fascismo se instalou naqueles países. O nazismo se instalou. Esses conceitos de militarização da sociedade, de investir em armas, se foi implantado, porque a igreja se calou, a igreja silenciou. A igreja, em grande parte, aderiu. A imensa maioria. Alguns resistiram, alguns reagiram, foram perseguidos, foram mortos, foram presos, foram deportados. Até hoje, esses países não estão totalmente curados. E hoje, nós vemos reflexo disso, né, na igreja brasileira, nas igrejas brasileiras, sem querer ofender. Eu prefiro a expressão igrejas, né? Porque cada uma está no seu momento, cada uma está no seu momento de desenvolvimento, de crescimento. Muito embora tenhamos a ideia de que algumas preferiram parar no tempo, preferiram se acomodar. A acomodação tem sido a marca de muitos movimentos religiosos. E por que a acomodação ou a paralisação? Porque em determinado momento as pessoas deixaram de acompanhar o Espírito Santo, deixaram de seguir o caminho proposto pelo Espírito Santo, deixaram de seguir o conselho da palavra de Deus e se adaptaram a outras fórmulas de ser e de se expressar como igreja, que em certos aspectos e em muitos aspectos contrariam bastante a palavra de Deus. Você pode dizer, Marco, mas o que está aí no mundo é vergonhoso, é algo terrível que vai destruir. O mundo é mundano, porque o mundo sempre foi mundano. Se a igreja não vê em si forças e motivação suficientes para enfrentar a batalha que se apresenta, a igreja pode voltar-se para Deus. A igreja deve voltar-se para a sua palavra. A igreja deve voltar-se para o Espírito Santo. A igreja deve voltar-se para o compromisso assumido com Deus e com a sua palavra. A igreja não deve se tornar um peso. A igreja, quando se torna um peso para a sociedade, para o mundo em que ela está, ela é atacada realmente, ela é forçada a recuar. Porque a igreja não foi estabelecida por Deus para ser um peso. A igreja não foi estabelecida por Deus para depender de favores mundanos, de poderes mundanos. Não. Quando o Senhor Jesus instituiu a igreja, Ele a capacitou com dons e talentos necessários e suficientes para que a igreja prosperasse. E a igreja tem prosperado, tem sobrevivido a todos os terríveis momentos da sua história. A igreja não precisa se atrelar ao poder dominante. É desagradável quando você estuda a história da igreja, você vê que no Ocidente, vai falando 200 anos para se livrar do gnosticismo. Depois surgiu algum problema lá, algum ensinamento equivocado a respeito de Jesus Cristo, e a igreja aceitou a ajuda do imperador. E, muito rapidamente, a igreja se tornou uma instituição, uma espécie de parceria entre o reino terreno e o reino celestial. Uma parceria essa que não existe, porque a palavra de Deus declara que é impossível servir a Deus e servir aos poderes deste mundo. É impossível colocar lado a lado Deus e Mamon. É impossível colocar lado a lado Deus e a política, Deus e a política religiosa, a política eclesiástica, Deus e as instituições humanas.
Deus é soberano, Deus sempre foi soberano e Deus continuará soberano, ainda que a igreja tenha dificuldades no momento de reconhecer isso. O papel da igreja, como fala o apóstolo Paulo aqui, é desse, é de restauração, é de comunhão. Mas como é que a igreja vai restaurar pessoas e indivíduos a comunhão com Deus se ela mesma tem experimentado não muito do que a palavra de Deus expressa? A partir daqui, nós abandonamos a questão do pensamento, da crítica, das identificações e passaremos a trilhar um caminho mais objetivo no que diz respeito à espiritualidade, a dons, a talentos, a compromisso. Por quê? Acreditamos que vale a pena. Acreditamos que vale a pena. Marco, mas a Bíblia fala que as coisas pioram e vão piorar, mas ao mesmo tempo em que a situação piora, em que o pecado em determinados momentos parece que vai prevalecer na humanidade, até mesmo nas igrejas, a palavra de Deus declara que Deus é fiel. A fidelidade de Deus é garantida pelo fato dele ser imutável. Deus não muda em absolutamente nada em relação a si mesmo ou aquilo que ele se comprometeu a realizar. Vale a pena dedicar-se para Deus, vale a pena priorizar a Deus. Eu não estou falando de recursos, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de vincular-se, né, a determinada prática religiosa. Não, eu estou falando da vida mesmo. Vale a pena viver esta vida que a nós foi proposta por Deus, enfrentando os desafios e nos empenhando em sermos parte da solução, em sermos parte da cura. Porque de doença o mundo está cheio. De miséria, de males, o mundo está repleto. A igreja precisa ser a porta que se abre para oferecer a água que purifica, a água que santifica, refrigerar a alma, o espírito, restaurar a paz. Esse, na nossa opinião, é o papel que a igreja tem. Um caminho proposto pelo apóstolo Paulo, ele respeita a individualidade humana, o indivíduo humano. Quando nós falamos de espiritualidade, uma expressão que nós adotamos assim deliberadamente, porque ela obriga a pensar e ao mesmo tempo ela permite compartilhar a verdade da palavra de Deus com um universo muito maior de pessoas e de indivíduos, né? É muito mais interessante do que adotar uma linguagem de um grupo específico, como se aquela linguagem particular fosse a expressão da verdade de Deus. Não, não é essa a nossa ideia. Nosso plano é apresentar a proposta que entendemos necessária, viável, né, ao maior número de pessoas possível. Por isso está aberto ao nosso trabalho, às nossas reflexões, o nosso material, as nossas fontes de consultas e tudo mais. Pois se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo. A personificação já acontecia naqueles dias, né? O ser humano tem essa tendência de delegar, né? No que diz respeito a decisões difíceis, a questões polêmicas. Mas o meu pastor, o meu bispo, o sacerdote, o baba, né? o rabino, o vizir, o sheik, né? As pessoas têm, em momentos complicados, tensos, né? Preferem delegar para que outro personifique a necessidade, a vontade, o desejo, a convicção de muitos. Isso é natural. É preocupante quando esses indivíduos se apoderam dessa representatividade com vistas a galgarem, projetarem a si mesmos. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui no tocante à unidade da fé cristã, a unidade da igreja como o corpo de Cristo. Se alguém se considera importante não sendo nada, engana a si mesmo, né? Ele usou em relação a si próprio uma expressão parecida, né? Tudo que ele tinha, tudo que ele aprendeu, tudo que ele conseguiu constituir como
como religioso, como homem, antes de ser conhecido por Cristo, né, antes de entregar-se a Cristo Jesus, ele diz, considero tudo como perda. Na verdade, ele diz, considero tudo que era minha vida antes de Cristo, e até a boa vida antes de eu me entregar ao serviço de Cristo Jesus, eu considero como esterco. Ele usou essa expressão em relação a si mesmo. Em relação a si mesmo. Por isso que ele pode falar com a mesma autoridade para toda a igreja. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes. Nós também não podemos nos esconder e nos acovardar. Representatividade, personificação de liderança, até faz sentido. Mas isso não nos dá o direito de sermos covardes diante de Deus, deixarmos que outros lutem as nossas lutas. Fingir que a batalha de outro é a nossa batalha e a nossa luta, que a vitória daquele será a vitória de todos. Não. Não, todos enfrentamos as nossas lutas, as nossas batalhas como indivíduos. Não dá para fugir do indivíduo, não dá para fugir da pessoa. Você pode até estar bem ancorado, você pode estar até se sentindo seguro, como parte de um grupo, como parte de uma história, como como integrante de uma instituição. Você pode estar até se sentindo bem guardado, mas no fundo, você sabe se a sua vida realmente é ou não é compatível com os valores que aquelas instituições, aqueles grupos, essas propostas, esses projetos exemplificam, né, e expressam em relação à sociedade. É preciso cuidar de todos e é preciso cuidar de um por um. O Evangelho não esquece de mim. O Evangelho de Cristo Jesus não esquece de você. Ele cuida do corpo, ele cuida da igreja, ele cuida de cada célula do corpo, de cada indivíduo, de cada necessidade individual. Só Deus pode agir dessa maneira. Só o Espírito Santo pode agir dessa forma. Se esconder na multidão daquele nós cremos, nós fazemos, nós queremos, nós somos isso, nós fazemos aquilo, tudo bem, é interessante, é importante se apresentar como grupo. Mas você, como indivíduo, você não pode se esquecer que você terá que se apresentar diante de Deus. Por isso o apóstolo vai continuando aqui. Portanto, cada um deve levar seu próprio fardo. Ajudai uns aos outros nas sobrecargas. Nós não devemos ser peso. Nós não devemos ser peso. Eu sou pai. Eu não posso ser um peso para as minhas filhas. Eu não posso ser um peso para a minha esposa. A esposa não pode ser um fardo para o marido. A mãe não pode ser um fardo para os filhos. O fiel não pode ser um fardo para a igreja. A igreja não pode se tornar um fardo para a sociedade. Nós carregamos, cada um de nós, o nosso próprio fardo, as nossas próprias angústias, necessidades e aflições, sabendo que em Cristo Jesus temos a resposta, a cura, a libertação para todas essas coisas. Ainda em relação a propósito, a sentido, a significado, Efésios, né, o capítulo 4, o apóstolo Paulo fala disso. Nós já estudamos algumas vezes esse texto e podemos voltar a ele inúmeras vezes para falarmos de assuntos diversos e muito importantes, né? Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Essas pessoas são aquelas movidas, são aquelas motivadas pelo espírito do anticristo, que a Bíblia também apresenta como o espírito do erro que atua nos filhos da desobediência. Por isso, nós sabemos que parte da igreja tem sofrido e sofrido muito, que
estão a tentando arrebatar, né? Ela está num processo de ser sequestrada, abduzida, arrebatada. Por quem? Pelo espírito do erro, pelo espírito do engano, pelo espírito da mentira, pelo espírito da pressa, né? Pelo espírito da ideologia político-religiosa e tudo mais. Eu não estou defendendo nenhuma ideia, nenhum projeto, nenhum movimento, nenhuma filosofia. Eu estou me propondo, como sempre foi, a viver o Evangelho de Jesus Cristo de forma como o Evangelho de Jesus Cristo nos é apresentado, sem negar a realidade da existência do mal no mundo e sem negar a realidade de que muitos movimentos que aparentemente bonitinhos, ideologizados, com uma proposta sempre boa, tendem a arrastar a igreja para as trevas, ao espírito do erro que atua nos filhos da desobediência. Por quê? Corações magoados, corações tomados pela ira, pela revolta, pela indignação, mentes confusas, cansadas, perturbadas, porque alguém muito infeliz fez para você uma promessa impossível. Não, nenhum homem sobre a face da terra tem condições de dizer o que Deus vai ou não fazer, excetuando o que está declarado na palavra de Deus. Marco, me disseram que o meu filho não ia morrer e o meu filho morreu. Porque mentiram para você. Eu não vou dizer que era um charlatão, não vou dizer, talvez nem fosse um charlatão. Talvez fosse uma pessoa que, apesar da idade, ainda é como uma criança, é irresponsável. Você não estimula a fé, a esperança na vida de ninguém fazendo promessas impossíveis. Não há como garantir que esta ou aquela pessoa não vai morrer. Porque o ser humano é mortal, a condição de mortalidade é inerente à raça humana. Nós interpretamos isso como algo decorrente do pecado. Os cientistas não interpretam nada, porque eles não têm o que explicar. Faz parte da vida. Grande resposta. Alguém precisa passar 50 anos em algum lugar estudando para descobrir que a morte faz parte da vida. Nós descobrimos isso assim que tomamos consciência da realidade, né? Não precisamos de sábios para isso. Em Cristo Jesus, vivemos na esperança da vida eterna, na redenção, na libertação total do poder do pecado e da morte. Então a nossa proposta de espiritualidade é essa. Algumas pessoas eu sei que estão, e a revolta vai aumentar, a mágoa e o ressentimento vai aumentar. Marco, me disseram que se eu participasse disso, meu filho seria libertado desse comportamento, né? Ele ia sair das drogas, ele ia sair do vício, né? Ele ia ser um novo homem, ele ia ser uma nova pessoa. Ninguém tem o direito de fazer promessas em nome de Deus. Ninguém tem o direito. Ninguém tem o direito. Você está ofendido, magoado, ressentido, e você tem lá as suas razões. Permitir-se dominar pela revolta, pelo ódio, pela mágoa, pode ser muito perigoso. Pode ser muito perigoso. Porque isso pode gerar um afastamento da sua mente do mover do Espírito Santo. Você pode passar a olhar só para baixo, para o chão. Você pode esquecer-se de procurar olhar além da realidade visível. Nós precisamos voltar a enxergar o invisível, o Todo-Poderoso Deus que nos ama e que se fez visível, palpável, humano em Jesus Cristo. E através de Cristo Jesus expressou ao mundo qual é a vontade e o propósito de Deus para nós, para a humanidade. Então trabalhamos com essa linha de pensamento, com essas convicções, dependendo claramente da graça de Deus, desejando e orando a Deus para que o amor de Deus em Cristo Jesus seja abundante e transbordante na sua vida e no coração de todos. Deus te abençoe.